pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História Completo, nosso CHC, o nosso curso de História Completo. Então vamos aí, sem delongas aí, para a nossa aula. Obrigado a todos aí que estão escrevendo aí no curso aí. Quero agradecer muito aí pelos elogios e tudo mais, beleza? Muito obrigado mesmo. O nosso curso de História ele é completo, exatamente isso. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Seja qual for a sua prova que cai a parte de História, o curso de História completo, nosso CHC, serve para você, ok? Lembrando aqui para vocês, sempre no começo de nossas aulas, eu faço essa apresentação desse cartaz aí bonitão, que está aqui também representado aqui nessa folha bonitona também, onde vocês podem observar curso de História completo para concursos vestibulares, também pré-militar, e também o e-mail aqui, historiacompião@outlook.com, Facebook Estuçar, você lá para mensagem 3291650267 aqui, professor Aldo, beleza? Então a apresentação, como você já sabe aí, de lei, e a segunda parte é o conteúdo que será ministrado nessa aula. É o conteúdo que eu vou passar para vocês. O que é? História do Brasil 74, aula pedido. Falando sobre o quê? Primeira República. Isso mesmo, estamos falando de Primeira República. Vamos falar um pouco de Primeira República em um tempinho aí. E qual que é o tema que nós iremos falar sobre Primeira República? Urbanização e a indústria. Muito interessante aqui para vocês, tudo bem? Vamos lá então falar então. Urbanização. Todos quem, professor? Você usou um pronome indefinido aí, acho que é pronome indefinido mesmo, né? Tudo bem. Mas todos o quê? Todas as cidades do Brasil, assim vamos dizer, têm um resultado aí no seu crescimento urbano. Todas. Mas o que nós temos que observar, especialmente para São Paulo? São Paulo, pessoal, tem um grande crescimento urbano, principalmente por duas coisas: a chegada de imigrantes e também por causa do êxodo rural, ou seja, as pessoas que saíram da roça para trabalhar na cidade. E também aqui o caso também da abolição da escravidão, que muitos ex-escravos agora, nesse caso, que eram escravos, agora tornaram-se libertos, não vão ficar nas fazendas, vão para onde? Vão para as cidades, tranquilo? Por que vão para as cidades? Porque nessas cidades, principalmente São Paulo, se oferece alguns trabalhos urbanos. E, consequentemente, pessoal, nós temos que observar uma coisa: nem toda essa massa que chega na cidade será absorvida por esses trabalhos, ok? Então nós temos artesanato, nós temos o comércio de rua, fábricas de fundo de quintal, tranquilo, pessoal? Crescendo nesse momento. Então a urbanização aí, fechamos aí com essa parte. O principal dessa aula é a parte da indústria, a industrialização. Pessoal, é muito interessante aqui nós observarmos uma coisa. A indústria, ela não começa dentro do período republicano. Lá dentro da monarquia, lá no período colonial, nós temos algumas indústrias, mas indústrias artesanais, de manufaturas. Tranquilo, pessoal? E a indústria, pessoal, ela vai percorrer essa etapa e vai se intensificar e muito a partir de 1930, que nós iremos observar mais à frente. Tranquilo? Nós temos que observar uma coisa aqui interessante. Quando falamos de industrialização, ou também chamamos de revolução industrial, um país, nesse caso, ele não passa por uma revolução industrial, e isso não quer dizer que ele passou por uma revolução industrial se ele tem indústrias. Isso não é verdade. Como eu já falei para vocês, um país passa por revolução industrial, claro, quando ele tem indústrias, mas essas conseguem fazer mudanças num panorama, ou seja, uma grande movimentação de pessoas, né, saindo da zona rural para a zona urbana e, consequentemente, um aumento significativo no produto interno bruto, ou seja, no PIB. Aí nós temos que dizer que é uma revolução industrial, beleza? Mas não caracteriza que o país tem indústria, ele passou por uma revolução industrial, ok? Então, as indústrias.
As indústrias, pessoal, nós vamos observar que as principais serão o quê? De tecidos de algodão, de chapéus e outras coisas. Mas principalmente de tecidos de algodão, e eram vendidos para quê? Para os pobres e para os escravos. Era um tecido de má qualidade, um tecido mais grosso, por causa de quê? Porque essas pessoas não tinham condições de comprar roupas mais finas, mais delicadas, e nesse caso essas roupas mais grossas serviriam para trabalhar muito tempo. Tranquilo? E nós observamos que esses primeiros surtos de indústria têxtil de algodão se dá na Bahia. Tranquilo? Em 1885, nós temos essa transferência desse eixo industrial para o Centro-Sul. Vamos pegar aqui a cidade do Rio de Janeiro e depois pegaremos a cidade de São Paulo. Por que essa indústria se fixou na capital do Brasil? Principalmente porque o acúmulo de capitais. Lembrando que no Rio de Janeiro você tem lá o Vale do Paraíba, onde você tem o começo aí, vamos dizer, do ciclo do café. Mas esse acúmulo de capital por muitas pessoas ali feito vão proporcionar uma criação de algumas indústrias, assim vamos dizer ainda, poucas assim tímidas, indústrias tímidas. E principalmente bancos que se localizavam na capital para poder financiar estas indústrias. Tranquilo? E a mão de obra? A mão de obra, nesse caso, pessoal, era uma mão de obra. Tinha mão de obra, mas só que era uma mão de obra desqualificada. Ou seja, uma mão de obra que não era especializada. Pessoal, a mão de obra especializada, podemos dizer que vem mais com os imigrantes. Esses terão uma mão de obra mais especializada. Tranquilo? E em São Paulo, essa indústria vai começar, vai ter esse surto industrial após a abolição da escravidão. E temos os casos dos imigrantes. É interessante nós observarmos uma coisa aqui. Não só os imigrantes, mas também outras pessoas, outros burgueses também que começaram. Mas os imigrantes, pessoal, eles, como eu já falei para vocês, vieram para trabalhar onde? Para o café e, entre outros, vão para trabalhar também aonde? Em manufaturas. Ou seja, uns eram donos de indústrias e outros também eram operários. Mas também outros eram o quê? Trabalhadores das lavouras de café. Tranquilo? Beleza. E nós temos que observar também o quê? Vários cafeicultores também financiaram e também progrediram nessa parte industrial, como é o caso do senador e fazendeiro Lacerda Franco, onde ele vai observar que ele vai criar uma fábrica de tecidos em Sorocaba e uma outra menor em, se eu não me engano, em Jundiaí. Tranquilo? Então, fazendeiros também aí nesse pioneirismo na indústria. Tranquilo? Mas só que acontece uma coisa interessante, pessoal. Para resolvermos de fato o nosso problema econômico, precisava, nesse caso, teríamos que superar uma coisa que seria a falta da consciência industrial. O que eu quero dizer nisso? Era preciso criar no Brasil uma consciência industrial. Por quê? Pessoal, a maioria dos produtos comercializados aqui dentro do Brasil nessa época era o quê? Mas era mais prático você importar esses produtos. Vários produtos que eram comercializados, a maioria deles eram produtos importados. Era mais prático você importar esses produtos do que fabricá-los aqui dentro mesmo. Claro que isso é um atraso econômico. Tranquilo? Então nós teríamos que moldar essa consciência industrial. Essa falta de consciência industrial teria que ser superada. E principalmente outra coisa. Vários industriais, várias pessoas que formavam indústrias, pessoal. Indústria aqui eu vou dizer que fábricas aí e tudo mais. Tímidas. Mas eram ridicularizados por pessoas, por fazendeiros, que isso não ia dar certo e tudo mais, era um atraso de vida. Então,
também tinha esse caso aí de você ridicularizar. Então, pessoal, tem que ter alguma forma de você tentar financiar essa indústria, tentar crescer essa consciência industrial. E se daria através de quê? Isso se daria através de medidas protecionistas por parte do Estado, no motivo de que aumentassem esses produtos importados, consequentemente, estimular a produção desses produtos aqui dentro do Brasil. Ou seja, nesse caso, se o produto importado fica mais caro, você tem um estímulo para a produção de produtos aqui dentro do Brasil e, consequentemente, esse produto será mais barato. Ok? Então, você tenta aumentar as tarifas alfandegárias para causar esse impacto nos produtos importados, para estimular. Ou seja, o fim era o quê? Produzir aqui dentro esses produtos. Tranquilo? E nós temos esta tentativa, essa medida, se eu não falei para vocês agora, estou falando. Em 1905, no governo de Rodrigues Alves, a lei protecionista, que tinha esse objetivo de aumentar as tarifas alfandegárias para forçar a produção dos produtos aqui no Brasil. Só que essa lei, pessoal, ela dá um pouco errado. Por quê? Um ponto negativo dessa lei. Por quê? Produto não estudado. O que eu quero dizer com isso? Os produtos importados, pessoal, eles não foram estudados de uma forma para aumentar ou não aumentar as tarifas. O que você observa nesse momento? Há um aumento de todas as tarifas alfandegárias de produtos importados. Consequentemente, você observa que os recursos ficam mais caros e tudo mais. E o produto aqui dentro do Brasil não consegue suprimir isso. E o que você observa? O aumento do custo de vida. Há um problema. Por quê? Esse aumento de custo de vida vai afetar quem? As massas, a opinião pública. Consequentemente, a opinião pública muda por causa da visão da indústria. Por causa desse aumento do custo de vida, o aumento de produtos, seja alimentícios, entre outros, aumenta tudo. E, consequentemente, a opinião muda por causa desse não estudo desses produtos, o que deveria aumentar ou não, e a forma, você observa o quê? O aumento desse custo de vida. Consequentemente, a opinião pública muda sobre a indústria. E também fazendeiros que também viam essa indústria como não uma coisa boa. Então, essa opinião pública muda de uma forma da outra. Ou seja, o culpado desse aumento de custo de vida é quem? Os industriais, é a indústria. Tranquilo? O jornal que eu vou passar para vocês aqui, o jornal O País, editado no Rio de Janeiro, ele publicou uma manchete, pessoal, dando ataques a essa lei protecionista de 1905. Eu quero ler para vocês aqui um trecho, né, do artigo publicado em 9 de agosto de 1907. Diz o seguinte: a tarifa protecionista, a tarifa ultraprotecionista, a tarifa cega e cruel, eis o mal, o grande mal da atualidade brasileira. Por ela, comemos o que há de péssimo e ainda assim caríssimo, quando não deixarmos ter os alimentos necessários em absoluto para a subsistência. Por ela, em uma palavra, somos obrigados a alimentar indústrias de estufa, abandonando os produtos estrangeiros que deveríamos importar, para que os povos manufatureiros também se animassem a comprar em excesso nossos produtos agrícolas. Então, pessoal, a parte que é interessante é que esse aumento dessa tarifa vai encarregar, nesse caso, um aumento do custo de vida. Tranquilo? Então, a culpa, nesse caso, a opinião pública muda. Por quê?
tudo isso será publicado e dirigido pela imprensa. Tranquilo? Como o caso aqui desse jornal O País. Tranquilo? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, é interessante para a nossa indústria e muito importante. Por quê? O mundo, vamos dizer, a Europa, entra num conflito entre as nações. Tranquilo? Isso nós vamos estudar quando estiver falando de Primeira Guerra e Segunda Guerra. Consequentemente, essa Primeira Guerra ela vai contribuir para a nossa indústria. Por quê? As importações diminuem. Por causa de quê? Porque as nações que importavam vários produtos para o Brasil agora estão em guerra, estão em conflitos entre uma e outra. E o que acontece? Começa a faltar por causa desse abastecimento, começa a faltar por causa do conflito produtos no Brasil. Consequentemente, o que você observa? Que agora a população terá que se abastecer de produtos internos brasileiros. Tranquilo? A Primeira Guerra Mundial é um passo muito grande para contribuir para a indústria no Brasil. Ok? Mas só que, após a Primeira Guerra e tudo mais, passado o decorrer da Primeira Guerra, também, você observa fazendeiros e comerciantes de importações atacando essas indústrias. Tranquilo? Os ataques continuam. Por quê? Mudando também a visão, no caso dos imigrantes, que eram vistos agora como exploradores, né? Que eles tinham donos de indústrias e tudo mais. Mas um outro fator muito grande para aumentar, né, para diminuir, no caso, a competição industrial, você observa a desvalorização da nossa moeda a partir de 1925. A nossa moeda começa a desvalorizar e, consequentemente, o que você observa? Mesmo com as leis protecionistas, você observa que os produtos continuavam entrando dentro do país. Por quê? As leis protecionistas eram, de uma forma ou de outra, aumentar o valor desses produtos. Consequentemente, impulsionando a venda de produtos internos. Só que com a desvalorização da moeda brasileira, essa tarifa, essas medidas protecionistas, essas medidas alfandegárias, elas não dão certo. Elas estão atuando, mas só que elas não geram não geram impacto nesses produtos importados. Ou seja, esses produtos continuam entrando com preços menores e até mesmo com o mesmo preço. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre indústria, que é muito importante para nós. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço.